Viver Plenamente de hoje está no ar e a gente vai falar sobre um assunto bem diferente. Isnara Amaral é o meu convidado de hoje. Ele é estrategista em energia dos ambientes, criador do método Sincronia Sistêmica, por meio do qual promove o ambiente ideal. E a gente vai entender logo mais o que é isto, porque ele vai explicar para a gente. Ele é graduado em gestão ambiental, pós-graduado em gestão para a qualidade do ambiente. É uma pessoa observadora, otimista e inovador. E no trabalho se descreve como especialista, ético e pesquisador. E criador de dois conceitos, ambiente básico, que é registrada essa marca, inclusive, Sim. e sincronia sistêmica. Isnara Amaral, seja bem-vindo ao Viver Plenamente de hoje. Vamos falar então um pouquinho sobre esses conceitos. A tua formação inicial foi em engenharia. Engenharia civil, sim. Civil. E aí, como é que foi para esses dois conceitos? Ok. Assim, eu trabalhava com engenharia civil basicamente na área de topografia, na minha cidade, algumas construções, enfim, mas era topografia. E aí eu entrei por ganância, posso dizer assim, de sócio numa empresa de calçado que acabou com o tempo dando com os burros na água lá. E foi um período onde várias empresas, mudança de governo, mudança de política e acabou aquele padrão de empresas ali e eu fui um deles. Então ali eu tive que imediatamente buscar alguma outra forma de sustento, porque eu tinha parado com a engenharia, eu tinha uma construtora, parei com tudo, me dediquei exclusivamente à indústria de calçado e a hora que aquilo encerrou, aquele período, aquela época ali, o que eu ia fazer? E aí a minha esposa na época já estava trabalhando, começou a trabalhar com terapia, ela era professora de matemática, começou a trabalhar com terapia e o que ela percebeu? Que as pessoas chegavam lá para trabalhar com ela, para ser atendidos e eles estavam doentes, e ela mais ou menos harmonizava, resolvia o problema deles, em uma ou duas ou mais sessões ali, mas eles voltavam para o ambiente deles, a casa, e acabavam ficando doentes novamente, alguns deles. Então ela começou a entender que a casa poderia ter uma influência na doença das pessoas, e isso, se a gente for pesquisar... Não era só as relações familiares, daqui a pouco tem uma pessoa que mora sozinha, e a própria casa se torna um ambiente adoecedor. Então ela ia lá no ambiente e tal, mas ela não tinha grande conhecimento para isso, ela queria se aprofundar. Ela pediu, por que não vai pesquisar a respeito disso? Tu trabalha na área de construção e tal, por que as casas influenciam na saúde das pessoas? Aí, poxa, onde é que eu vou procurar isso? Aí eu voltei para a faculdade, fui fazer gestão ambiental, me especializei, fiz pós-graduação e fiz diversos outros cursos na área de Feng Shui, geobiologia, radiestesia, enfim, e... até no exterior, até na França, na escola mais antiga, em Paris, na escola mais antiga de radiestesia, estive lá também, e acabei me especializando nessa área. Então, realmente, o ambiente influencia diretamente na vida e na saúde das pessoas. A partir disso, então, eu comecei a analisar casas, pessoas, ambientes, e aí eu vi que o ambiente da casa e o ambiente da empresa é os que mais influenciavam as pessoas. Que é onde a gente passa a maior parte do tempo. Onde passa a maior parte do tempo. E aí eu criei o conceito ambiente básico. É o ambiente que realmente faz diferença na nossa vida, o ambiente onde a gente passa mais tempo da nossa vida. Mas não bastava analisar o ambiente, achar os possíveis problemas e não ter uma solução. Não resolveria nada. E aí eu comecei a pesquisar e criar soluções para deixar esse ambiente saudável, equilibrado. E quando eu falo saudável, eu não estou falando em insalubridade, em esgoto, enfim, isso são padrões normais que a gente já sabe como operar com isso. Existem mecanismos para tornar isso saudável. Um ambiente quente, tu coloca um condicionador de ar, tu deixa o padrão, equaliza aquilo ali. E assim vai. Mas é que eu estou falando de energia. Como fazer isso? Então a gente faz a leitura através de instrumentos eletrônicos e quando não se consegue captar com instrumentos eletrônicos, a gente vai para a radiestesia, que aí se pega energias sutis daquele ambiente e a gente vê onde existe algum desequilíbrio. Esse desequilíbrio pode ser causado por diversos fatores. Então eu fui dividindo, fui catalogando e eu percebi que tem mais de 20 fatores influentes em todos os ambientes diferentes, que podem ser medidos, analisados, dimensionados e localizados nos ambientes. Só que esses fatores são ainda divididos em dois grupos, energias estáticas e energias dinâmicas. Por que estáticas? Porque, por exemplo, eu tenho um campo eletromagnético que foi gerado por um condutor elétrico na parede lá, que passou corrente, ele gera um campo eletromagnético, ele vai estar lá e vai continuar lá até que seja eliminado ou resolvido. Se tiver um veio d'água, que ele emite energia estática para os ambientes, em função do movimento da água em relação ao subsolo, ali tem um campo eletromagnético também, um campo magnético que vai continuar lá se não for resolvido. Então são essas energias estáticas.
E assim tem várias outras na nossa casa, no nosso ambiente, que a gente nem dá muita bola. Por exemplo, o micro-ondas. Existe uma polêmica, o forno de micro-ondas é bom, é ruim, prejudica a saúde, prejudica os alimentos. Assim, sem entrar em detalhes, mas o forno de micro-ondas é um detalhe. A gente usa ele uma vez por dia, uma vez por semana, duas, enfim, aqueles às vezes minutos. nem isso, né? Nem isso, e assim, ele descaracteriza um pouco, talvez, a consistência dos alimentos. Ok, mas não é esse o problema, né? A gente está tratando de relação direta ambiente com o homem. Então, qual é um outro fator que nós temos dentro dessa linha de micro-ondas muito prejudicial no nosso ambiente? Os nossos roteadores. O roteador de internet. O roteador de internet, que ele opera na mesma frequência do micro-ondas, 2,4 GHz. Micro-ondas, tu coloca o alimento lá, ele aquece o alimento porque ele vibra as moléculas de água do alimento. O roteador opera na mesma frequência, 2,4 GHz. E o nosso corpo é água, 70%. Isso quer dizer o quê? O ambiente está excitando as nossas moléculas o tempo todo. Então, o ideal é que não fique, por exemplo, no quarto, onde a pessoa vai dormir, onde ela vai ter descanso. No mínimo isso. Ou Sim. desliga o roteador quando vai dormir. Mas aí tem um outro problema, a gente mora num prédio. E se tu for olhar quantas redes disponíveis tem ali? Inúmeras. Então desliga a tua internet, mas as outras continuam ligadas. Então assim, aí eu criei um outro dispositivo, um outro elemento para resolver essa situação. Tirar da pessoa, a pessoa não vai ser a antena-alvo dessas radiações de micro-ondas, e sim esse dispositivo que a gente coloca lá no ambiente. Então, a partir de cada situação, eu fui criando elementos para resolver a situação nociva em relação às pessoas. Energias estáticas. Tem solução? Tem solução. A notícia ruim é que existem campos que incomodam e que atrapalham, mas a boa notícia é que existe solução. Tudo tem uma solução, às vezes não 100%, mas bastante eficaz, eu diria assim, em relação à nossa saúde, em relação com o ambiente. Energias estáticas, então, numa casa se analisa energias estáticas em função disso. Energias que estão lá e vão continuar lá, tem que ser resolvidas. Mas aí, se tratando de empresas, que é o segundo ambiente onde a gente fica a maior parte da nossa vida, nosso ambiente de trabalho. Mas lá, ok, energia estática, tem campo eletromagnético, tem veio d'água, tem uma porção de outros lá. Mas isso aí resolve o problema da empresa? Não, ele resolve o problema da saúde das pessoas que estão lá. Mas nem só isso. Porque o que é um negócio? Um negócio é energia financeira, bens, móveis, máquinas, estoque, caixa e energia de pessoas. Só que assim, o que move uma empresa são energia de pessoas. Tudo. Pessoas que compram, pessoas que vendem, pessoas que fabricam, pessoas que... Tudo são pessoas. Ah, mas a minha empresa trabalha só com máquina, não tem pessoas. Ainda assim, tu produz para pessoas consumir. Então, o que move um negócio? Energia de pessoas. Então, se eu quero trabalhar com uma empresa no sentido de melhorar o desempenho dessa empresa, o crescimento, ou a harmonização, porque hoje o que os clientes me buscam muito para resolver nas empresas deles? Problema com equipe, falta de sinergia, falta de engajamento, a coisa não anda, parece que tem um sapo enterrado na empresa lá que não vai, se tem a possibilidade de acontecer um problema, pois lá acontece. E a gente vai ver, é o fluxo de energia que não está em equilíbrio. Está tudo bagunçado lá. É um caos energético na empresa. Então, eu sou solicitado para isso, a gente vai lá, analisa esse fluxo de energia e se faz, então, a aplicação do sincronia sistêmica para fazer... O que é o sincronia sistêmica? Então, vamos lá. Sincronia sistêmica é um outro conceito que eu criei, por quê? Todos os sistemas têm que estar em sincronia para a coisa funcionar harmônica. O que são sistemas? Um telefone celular, ele é um sistema, ele tem uma função. Captar ondas e transmitir ondas. Essa é a função dele. Ele é formado por outros sistemas, as peças. Cada peça tem uma função exclusiva, ela trabalha por si só. O conjunto delas forma o conjunto maior. Então, é um sistema formado por outros sistemas. Se um desses sistemas menores, uma peça tiver com problema, o sistema todo está prejudicado. Possivelmente não vai funcionar. O nosso corpo é formado por sistemas, sistema sanguíneo, sistema nervoso, sistema, enfim, todos os sistemas do corpo. Se um deles tiver com problema, o nosso corpo todo vai estar com um problema, chamado de doença, um desequilíbrio em um dos sistemas. Então é assim que funciona. Um prédio, um edifício, como é feito um edifício? A gente olha o prédio lá, robusto, bonito e tal, mas ele foi analisado em detalhes no microambiente. A gente só olha o macroambiente, é o que a gente vê. Mas tudo parte do microambiente. Ele foi construído, um edifício, se tu analisar a origem, ele começou com o pó, que formou o tijolo, que formou o cimento, que formou o ferro, tudo é pó, está lá no solo. Então, o microambiente foi formatando e chegou naquilo lá. Como que eu dimensiono um prédio, um edifício? Eu
começo calculando a resistência do solo, com uma sapata, uma coluna, uma viga, uma estaca, é tudo calculado. Então, um pequeno detalhe lá na base é essencial para o funcionamento, para a estabilidade de todo aquele prédio. Então, são detalhes, e a gente não observa isso. E que detalhes são esses, Isnar? Dá para falar? Sim. No ambiente de energia dinâmica, a gente fala que as pessoas são racionais. No meu entendimento, as pessoas são emocionais. Não se age, o tempo todo. Não se age pela razão, se age pela emoção. Né? Pela emoção, por interesses, na maior parte das vezes por interesses, por ganância muitas vezes, mas é assim que funciona. Então, se eu quero alinhar um negócio, uma empresa, para que funcione em sincronia, um sistema alinhado com outro, chega um resultado que a gente espera. Caso contrário, às vezes, todas as pessoas trabalhando lá, dando o máximo, trabalhando, fazendo o tempo delas, todas as atividades possíveis, mas 2 mais 2 só dá 3. Nós temos uma perda de eficácia naquele sistema ali. Se todos os sistemas estão alinhados, todo mundo trabalhando, somando os interesses, somando os esforços na mesma linha, na mesma direção, e alinhado com os interesses do negócio, da empresa, nós temos 2 mais 2 igual a 5. Nós temos uma sinergia. É a mesma situação de você colocar uma vela num barco. Se nós temos um barco com os remadores, nós temos só o resultado do remo. Se nós colocar uma vela, nós temos o resultado do remo e mais o ambiente ajudando a empurrar aquele barco. Isso é o sincronia sistêmica. Então, potencializa a energia e a questão também da sinergia daquelas pessoas que ali estão envolvidas. E, além disso, a gente consegue, através desse sistema, é um sistema quântico, sincronia sistêmica é um sistema quântico computadorizado que eu aplico na empresa, coloco lá um catalisador e fico enviando para aquele catalisador uma antena, digamos assim, tudo que eu quero que aconteça naquele ambiente da empresa. Então, eu transformo aquele ambiente de um ambiente negativo para um ambiente positivo ou favorável. Porque o ambiente pode estar negativo, nada funciona. Pode estar neutro, e quando ele está neutro, ele pode estar para cima, para baixo, negativo, positivo, de acordo com as circunstâncias. Ou ele está favorável, e aí ele está padrão naquilo que eu quero. É isso que se faz, então, quando se aplica a sincronia sistêmica numa empresa. Se deixa esse ambiente favorável no padrão que eu quero. E com isso eu consigo atrair os funcionários que eu quero, atrair os clientes que eu quero, demitir os funcionários que não me interessam mais, eles saem automaticamente. Por quê? Porque eles não entram naquela frequência, eles se sentem mal naquele ambiente. Não está na frequência deles. Muitas vezes acontece, a gente contrata uma sincronia sistêmica numa empresa e de repente o cara pede demissão. Pô, o cara é um dos meus melhores funcionários, depois tu vai ver que ele era um bola nas costas, que o cara era um laranja podre lá dentro, não estava nem percebendo. Ele não entrou naquele padrão. Isso acontece muitas vezes. E aí tu acaba atraindo outras pessoas que entram nessa frequência e acabam formando uma equipe em sinergia com o decorrer do tempo. E a gente, através dessa programação, dessa reprogramação quântica, por que quântica? Porque eu emito do meu computador, que é um sistema alemão de emissão quântica, que a gente adquiriu há um tempo atrás aí, e ele faz então essa emissão através de frequências para o catalisador, que fica atraindo todas as possibilidades naquela frequência. Um objetivo que eu quero, um cliente que eu quero, um produto que eu preciso criar que eu ainda não conheço, enfim, tudo e qualquer possibilidade a gente consegue atrair a partir de vibrações, porque tudo é uma frequência. Uma pessoa é uma entidade energética única. Não existem duas entidades energéticas iguais, duas pessoas iguais, quantidade de energia. Cada empresa é uma entidade energética única, não existem duas iguais. Então se coloca um catalisador lá, se pega a energia dessa empresa e transforma ela naquilo que a gente quer, em padrões vibracionais. É assim que funciona. Aí, uma pergunta, o que é um catalisador? O que é essa antena? Vamos chegar lá. O que faz o catalisador? O catalisador é uma anteninha que eu coloco lá que que leva a empresa do ponto A, onde ela está hoje, para o ponto B, onde ela quer estar. A gente poderia dizer, por exemplo, que existe um ambiente de trabalho nocivo para a saúde das pessoas? Com certeza. Ou o que precisaria ser mudado? O que hoje o senhor identifica? Isso aqui é uma empresa que está nociva. Por quê? Quais, muitos elementos que podem tornar uma
empresa, por exemplo, nociva para a saúde dos funcionários, ou até para a saúde financeira da empresa, ou para a prosperidade daquele negócio, para as energias que o senhor está colocando. Sim. Quais são os elementos visíveis que determinam uma empresa se ela está nociva, ruim, enfim? Alta rotatividade de funcionários, não cria engajamento, o pessoal leva atestado direto lá, não vem trabalhar porque não gosta do ambiente. Os resultados da empresa não funcionam, quebra de equipamentos eletrônicos com frequência. Mas o que tem que ver? É energia, direto. Até veículos quebram do nada, muitas vezes. Situações que acontecem assim, sem explicação lógica. Resultado da empresa não está acontecendo. Muito estresse, burnout, inclusive, enfim, tudo acontece nessa empresa se o ambiente é nocivo, se o ambiente é ruim, se o ambiente está em desequilíbrio. E aí se aplica a sincronia sistêmica nele e gradativamente ele vai entrando na frequência, no padrão que a gente espera e chega naquele patamar onde se torna um ambiente favorável e tudo funciona. Não fica uma igreja, não é isso. Não, mas ele fica dentro dos padrões normais de trabalho. Coloca, né, num ponto de equilíbrio. No ponto de equilíbrio, o faturamento, enfim, tudo melhora. Porque a gente trabalha o ecossistema da empresa a partir do ambiente de trabalho. Coloca o catalisador lá. Deixa eu explicar o que é o catalisador. Eu ia chegar lá, eu ia perguntar, ele está rápido. O catalisador, assim, um exemplo. Eu quero fazer um concreto. Tá? Eu quero fazer um concreto. Eu tenho cimento. Quero trocar o piso. Eu tenho cimento e eu tenho os agregados lá, que é a areia, a brita, enfim. O que faz eu fazer esse concreto? O catalisador, que é a água. Eu coloco água nessa mistura e ele faz o concreto. E é irreversível, é um processo que está feito, né? Então o catalisador faz exatamente isso, ele faz essa atração, união de onde está para onde a gente quer chegar, a nível frequencial, porque tudo é energia. Como que eu consigo lidar com os peixes de um aquário? De um por um? É uma forma, mas é inviável. Se tem muitos peixes, se o aquário é muito grande, se é um lago, enfim, então de que forma que eu consigo interagir com todos eles ao mesmo tempo? Pela água, que é o ambiente comum a eles. O que é o ambiente comum numa empresa? O microambiente, ou o ecossistema da empresa. Então é através desse ecossistema que eu consigo atuar dentro do negócio da empresa, trazendo para aquele padrão que eu quero. Ecossistema empresarial é o ambiente interno, mais o ambiente externo. Ambiente externo é ambiente de trabalho. Ambiente externo, clientes, fornecedores, poder público, comunidade, enfim. E o universo de possibilidades, que é aquele cliente que eu não tenho, produto que eu ainda não criei, mercado que eu ainda não conquistei. Isso tudo faz parte do ecossistema da empresa. O real, o que está lá fora, que eu ainda não tenho. Que faz parte do plano de negócios da empresa também. Também. Segura aí, não sai daí, a gente volta já com o segundo bloco do Viver Plenamente de hoje, falando de um assunto muito interessante, que é a questão do equilíbrio aí das empresas e dessas energias, que é um conceito novo aí que o Isnar está trazendo para a gente. Que veio trazer o conceito, Isnar Amaral, que traz, né, os conceitos de ambiente básico e sincronia sistêmica, tanto no ambiente de trabalho, quanto nos lares aí e nos lugares onde as pessoas transitam. A gente estava conversando aqui até no intervalinho, né? O que é um ambiente nocivo de trabalho, a gente falou antes, o que é um ambiente nocivo em vida doméstica, né? O que são coisas, elementos aí que às vezes prejudicam a energia do lugar e o que a gente poderia fazer muitas vezes para melhorar. Algumas pequenas dicas, né, seu Isnar, caseiras. Tá, vamos começar no ambiente da casa, então normalmente sempre tem algum fator nocivo lá, desde campos eletromagnéticos, claro, tem luz instalada, tem rede elétrica, tem campo eletromagnético. Cuidar um pouco para não colocar a cabeceira da cama onde tem uma rede elétrica com alguma coisa ligada. Se tiver só os fios com a tomada sem nada ligado, ok, mas se tiver alguma coisa ligada, pode estar lá do outro lado da parede, algum objeto ligado, e isso gera um campo eletromagnético que vai interferir no sono. Né? A pessoa vai dormir e não vai descansar, vai levantar cansada. Cabeceira da cama contra a parede de banheiro, onde tem tubulação de água e esgoto, é outra situação onde gera ali um campo estático que também prejudica o sono, prejudica o bem-estar, prejudica o descanso, pode até causar uma outra situação na vida da pessoa. Então, cuidar um pouco no colocar a cama ali. Cama embutida em roupeiro é outra situação complexa. Por quê? Porque tem quinas, o roupeiro, onde está embutido lá, que forma aquelas quinas ali. Cada quina daquelas ali emite uma flecha de energia. Por quê ele emite? Porque o nosso ambiente está repleto de frequências, N frequências, de tudo, de TV, de rádio, enfim, está tudo aqui dentro, de micro-ondas.
ele ultrapassa as paredes, ele reflete nas paredes, ele refrata nas paredes, as paredes absorvem ele. Depende do tipo de tinta, do tipo de parede, ele absorve mais ou menos. Mas essa energia tem que sair em algum lugar, senão ela vai estourar a parede. Ela sai nas quinas, na bissetriz do ângulo das quinas, ela sai uma flecha. Então o roupeiro está ali, ele tem quinas, e ali saem flechas que pegam na pessoa que está dormindo ali. Eu tenho mais de 1000 análises em ambientes de casa ali, ele está associado a bastante doenças, isso daqui, distúrbios inclusive. E como resolver isso aqui? Ou tira a cama dali, ou troca de roupeiro, não coloca a cama embutida, é uma situação, lógico, mas isso muitas vezes não é possível. Eu tenho um gráfico, é uma coisa bem simples, é um gráfico quântico, onde por ondas de forma, a gente cola aquele gráfico ali, é um adesivo, e ele não elimina a flecha, mas ele dissipa essa flecha. Por exemplo, se você tem uma mangueira com água, tem um jato forte, ele bate numa pedra, daqui a um pouco faz um buraco na pedra, na rocha. Mas se eu fizer um chuveirinho, o efeito já é outro. Já não é mais nocivo, só vai estar emitindo alimentação. Esse gráfico faz exatamente isso. Ele é por ondas de forma, ele acaba fazendo isso. Então, um gráfico adesivozinho, se alguém quiser depois, aquilo ali é bem em conta. Coloca um gráfico, então, lá que já vai resolver. Esse mesmo gráfico, esse adesivo, você pode colocar atrás do aparelho celular, ele vai fazer a mesma situação. Coloca em qualquer aparelho que seja emissor de campo eletromagnético, gruda um adesivozinho, né? Eu tenho um caso, inclusive aqui em Novo Hamburgo, outro dia eu fiz uma palestra, uma pessoa que é profissional de Feng Shui, estava na palestra, eu disse, vou levar esse aqui no final da palestra. Ela levou e colocou na CPU do computador dela em casa, e ela disse que achou estranho, porque ali sempre o cachorro gostava de dormir ali naquele canto ali. Ela colocou lá, e a partir do momento que ela colocou, o cachorro não se interessou mais naquilo ali, não foi mais lá dormir. E aí depois ela tirou, aí mudou de novo a situação. Entendeu? Não, foi ao contrário. O cachorro não ia, ele foi dormindo naquele canto ali. Depois que ela tirou, o cachorro também, sabe, se desinteressou por ali. Aí colocou de novo, ela na mesma noite, foi da noite em palestra, ela me ligou, olha, eu já fiz um teste aqui, o troço faz algum sentido, porque o cachorro, né, já interagiu ali naquele ambiente. Ok, mas isso é só... Cachorro e gato, geralmente, né, Cato? Cachorro e gato. Eles captam energias de ambiente. Sim, só ilustrando. Mas então, assim, essa é uma situação. Outra situação, o direcionamento da cama é muito importante, isso é calculado em função da data de nascimento de cada pessoa, ou para o norte ou para o sul, para todas as direções. Eu achava que era sempre para um lado só. Não, tem direções favoráveis, onde tu dorme carregando energia, as tuas energias, ou dorme perdendo energia. E isso é favorável, é calculado em função da data de nascimento de cada um. Então, dá para direcionar isso ali. Mas esse gráfico também anula esse efeito. Se você colocar um gráfico lá na cabeceira da cama e não souber se é favorável ou não, ele está anulando qualquer efeito, daí fica neutro. Coloca em plantas que absorvem energia de baixas vibrações. Energia daquela fofoqueira que entrou lá, daquele outro que foi lá, que fez uma magia lá, que é o teu mal. Coloca um zamioculca na entrada da casa, coloca um zamioculca na sala. Sabe o que é zamioculca? Depois pode... O que é o zamioculca? É uma planta... Não é aquela branquinha, não? Não, é uma folha verde redondinha assim. É uma planta bem apropriada para isso. Ela absorve essas vibrações do ambiente. Coloca lá na clínica também. Lírio da paz, geralmente o pessoal recomenda também. Não sei se é recomendável ou não. Ok, também. Mas o zamioculca é mais eficaz. Colocam lá na clínica, de repente até tem lá. Procura na internet zamioculca. É uma planta bem específica para esse caso aqui. Cristais, né? Coloca cristais lá, de vez em quando limpa ele, o cristal absorve a energia de baixa vibração, só que às vezes tem que limpar porque ele satura. Esse tipo de coisa. E outra situação, quiser uma análise mais detalhada, mais específica, com tratamento 100% garantido, aí tem que ir lá no ambiente e medir com instrumentos e se faz, então, os procedimentos necessários para deixar esse ambiente equilibrado. No ambiente empresarial, dá para fazer a mesma situação, só que muitas vezes tu anula todas essas energias estáticas que estão lá e a empresa continua patinando, continua funcionando, os funcionários continuam não se engajando, e aí não é isso, porque como eu falei antes, uma empresa é regida por energia de pessoas, e essa energia de pessoas muda a cada segundo. A pessoa chega de manhã com um tipo de energia, aí num relacionamento de trabalho lá já se desentende, já mudou tudo o padrão. Então é complexo. Então a gente tem que colocar um filtro no ambiente da empresa para gerar um filtro onde gera aquele padrão de energia que a gente quer para o nosso negócio, e todo mundo vai acabar se encaixando naquilo ali, ou para cima ou para baixo, mas acaba equalizando naquele padrão lá. Vibracional. Isso, vibracional. Então é isso que se faz no ambiente empresarial. É o mais comum esse tipo de coisa. Claro que também dá para colocar lá plantas no escritório, enfim, para
absorver energias ruins, cristais, tem empresas estrangeiras, inclusive, que vem aqui nossas minas aqui, Ametista, Lajeado, Soledade, buscar cristais de rocha para colocar nas empresas. Então, é uma possibilidade também, só que, evidentemente, ela não emite nada, ela só absorve. Né? Só absorve e ajuda a limpar aquilo que tiver de carregar. Então, se quer um trabalho assim, mais potente, mais direcionado, eu tenho como indicar a sincronia sistêmica, que eu criei e tal, tenho certeza que funciona, de repente tem outros métodos aí, mas esse é um que eu tenho certeza, eu tenho centenas de clientes que trabalham com esse padrão de energia, com resultados excelentes. É isso que se faz, então para equalizar o ambiente. E qual é o teu contato, Isnar? Né? Para que as pessoas possam te contatar, daqui a pouco, está com alguma coisa dúvida, que pode estar influenciando, ou quer tirar alguma dúvida, ou quer conversar contigo. Eu tenho um Instagram, é @IsnarAmaralOficial, Facebook também, Isnar Amaral. Tu és colunista da revista Expansão também? Exato, colunista já há mais de 10 anos lá. Tem a Energia dos Negócios, minha coluna na revista Expansão. E eu tenho meu telefone, não sei se eu posso falar. Pode sim, deixa aí o teu telefone para as pessoas poderem te contatar. Isso, é da área 51 999560042. Tá? A qualquer momento, se quiser tirar alguma dúvida, estamos à disposição aí. Então, conversei hoje com o Isnar Amaral, que veio falar de energias no ambiente de casa e dos negócios. Está muito pesado lá na casa de vocês ou nos negócios? Conversa com esse cara aqui que ele vai te dar várias soluções. O Viver Plenamente de hoje fica por aqui e até o próximo.